Olá, seja bem-vindo a mais esse episódio aí do nosso podcast, ao terceiro episódio. Seja bem-vindo, Dílio. Olá, sejam todos bem-vindos aí ao nosso terceiro episódio, né? A gente vai estar passando um pouquinho aí de mais um conteúdo aí importante e que façam um bom aproveito aí do que a gente pode estar apresentando. Então é isso, né? Motivo de alegria a gente poder, né, estar aqui junto com você que nos acompanha agora. E a dica que eu deixo é o seguinte: papel, caneta na mão. Durante aqui ao podcast você pode ter muitos insights, muitas ideias, que às vezes se você não anotar e deixar para depois, pode ser que esqueça, que passe batido. Fora as informações importantíssimas, né, que o Dílio vai compartilhar aqui, né, dessa área aí, vou dizer, de incorporação do setor imobiliário, né, de uma forma geral. Existem muitas oportunidades, né, de negócios, de ganhos, para você poder ter mais sucesso profissional, pessoal e financeiro, e que às vezes é invisível aos olhos do público, né? E a gente ouvindo aí um especialista falar, a gente consegue aprender muito com isso, tá? Papel, caneta na mão. Dílio, qual que é o tema do nosso episódio de hoje? Hoje vamos estar falando um pouquinho aí como obter sucesso com a captação de áreas para parcelamento do solo e acessar resultados financeiros acima da média. Ou seja, esse ramo de parcelamento do solo, ele acaba sendo um pouco obscuro, né? Por falta de conhecimento. Então, assim, acaba que as pessoas têm uma certa restrição de informações. Então, a gente vai estar abordando um pouquinho aí o passo a passo para quem tiver interesse ou quem tiver nesse ramo para estar aprofundando aí no assunto e estar também, né, tendo resultados aí da medida do que for conseguindo, obtendo informações e aplicando. É isso. Então, assim, Dílio, a gente observa o quê? Que o setor imobiliário ele é um setor muito grande, amplo. Então, existem profissionais que atuam com vendas de casa, existem profissionais que atuam, às vezes, trabalhando somente em vendas no loteamento, quando lança, e eles ficam ali, né, de cidade em cidade, de lançamento em lançamento. Existe aqueles profissionais que atuam somente com administração de carteiras, com a parte de aluguéis, né, de administração de aluguéis, e existem essa área aí também que, igual você falou, às vezes é um pouco obscura, é invisível aos olhos do público, que é o setor de captação de áreas para incorporadoras. É isso mesmo? É isso aí. Hoje a gente trabalha aí com alguns parceiros que faz essa captação, né? Eles trazem as informações, trazem as áreas para a gente estar analisando, né? Tem todo um processo aí, um passo a passo que a gente tem que seguir. E quando a gente vê que tem viabilidade, a gente desloca até o local para a gente estar tendo aquela sensação mesmo ali no local, que a gente consegue imaginar e ver e aprofundar ainda mais na viabilidade do negócio. E então, assim, é uma área que, com um pouco conhecimento, a pessoa já começa a visualizar as oportunidades e começa a já ter a oportunidade de estar dentro do negócio. Interessante que, assim, tem muitos corretores imobiliários que têm diversas áreas que está até anunciado lá no site, na rede social, para venda. Mas talvez eles não despertam essa possibilidade de sugerir para o proprietário da área essa questão de um possível parcelamento de solo, né? Então, às vezes, eu vou dizer que o profissional está limitado. Ele está em busca só da venda, sendo que existe uma outra possibilidade que, se eu for olhar financeiramente, eu acredito que talvez dê até mais, né, retorno, né, do que o valor que ele vai pegar da venda. Sim. A gente vai abordar um pouquinho sobre o que é um parcelamento de solo. Vamos começar bem no início, porque, assim, às vezes as pessoas que tá nos assistindo aí, elas têm alguma joia na mão e não sabem. Então é bom a gente explicar bem minuciosamente ali, bem no passo a passo, para a pessoa que está nos assistindo aí ter
a clareza do que é um parcelamento do solo e quais são as etapas que a gente vai estar explicando. Isso, comenta aí pra gente abaixo aí, ó. Deixa nos comentários. Você já conhece, entende, sabe o que é um parcelamento de solo? Tem dúvida? Deixa o comentário aí que a gente vai estar acompanhando depois. E até as dúvidas que vocês estiverem, pode estar deixando aí que a gente sempre entra aí depois do podcast para poder, né, ver os comentários e responder isso aí. Mas antes de a gente não pode esquecer de pedir às pessoas para se inscrever. Faz a chamada aí. É isso aí. Você que está gostando do conteúdo aí, que está achando interessante, que está sendo proveitoso, né? Nos siga aí nas redes sociais, né? Nos siga aí no canal no canal do YouTube, né? Deixa seu like aí pra gente, fortalecer o canal, né? E manda também, envia o aviãozinho aí para as outras pessoas que você acha que tem, que vai servir o conteúdo também para estar chegando em mais pessoas, né? É isso, o que nos motiva, né, a estar criando conteúdo, né, e dispondo aqui do tempo do compartilhamento dessas informações são os comentários, são os números de inscritos no canal, porque afinal o que nos mantém motivado é saber que a gente está conseguindo gerar valor, né, e uma transformação significativa aí para a vida das pessoas, tá? Então não deixa de se inscrever. Então vamos lá, Dílio, vamos começar explicando o que é um parcelamento de solo. Bom, o parcelamento de solo ele pode ser feito de diversas formas, né? São tanto um parcelamento como um desmembramento, tem o parcelamento para loteamento aberto, tem o parcelamento para condomínio de lotes, tem o parcelamento para condomínio edilício, que aí já entra a parte de edificações também, né? Então são vários parcelamentos aí que a gente tem disponível conforme a lei para a gente estar escolhendo de uma forma que cada um vai ser apto em algum local. Tem locais que às vezes a gente não pode entrar com um parcelamento fechado. Aí ali vai ser um parcelamento aberto. Isso aí é no estudo de viabilidade que a gente vai visualizando e vai encaminhando para qual parcelamento a gente vai utilizar naquela determinada região. Então, esse estudo ele é muito importante porque não dá, às vezes, para o corretor ou algum outro especialista chegar na área e falar, não, aqui eu vou fazer um loteamento fechado. Não tem como. A gente tem que fazer todo o estudo primeiro, né, aquele estudo inicial, para a gente estar vendo qual que é o maior potencial da área para estar fazendo o determinado parcelamento. Isso. E o que mais que as pessoas precisam saber sobre essa questão do parcelamento de solo? Bom, o parcelamento de solo nada mais é do que o fracionamento da gleba ou da área ou da terra, né? Então, assim, a gente vai fracionar da medida que a lei permite, na medida que a lei permite. Cada região ela atua de uma forma, tem as leis municipais que regem em cima disso, questão de metragem, né? Então, assim, a gente pega uma área e a gente vai fracionar ela em pequenas áreas para fazer a comercialização. Esse parcelamento tem ele na parte rural também. Sim. Né? Tem esse parcelamento de solo rural. Só que ele já é de uma forma que tem que respeitar os módulos rurais. A gente não pode fazer um parcelamento numa área rural da medida que rege no solo urbano. Não pode. A gente tem que respeitar a área rural. E isso a gente encontra ali dentro do plano diretor da cidade que rege todas essas diretrizes, né? E até a questão da zona de expansão, como que é isso? Sim, a gente tem a lei federal, né? A 6766 de 79, que ela é uma lei que é a mãe do parcelamento, vamos dizer assim. E temos as leis municipais e estaduais, né? Tem as leis ambientais, tem as leis municipais ali que vai nos dar uma diretriz para a gente estar executando o projeto. Mas assim, de toda a área, então, ela é passível de um parcelamento? Sim, eu falo que toda a área ela é passível de um parcelamento. Só que, às vezes, ela não está no time para fazer esse parcelamento. O que seria esse time? Vamos supor que uma cidade de 20 mil habitantes,
ela teve nos últimos meses ali uma grande quantidade de lançamento imobiliário. Teve um estoque de 2.000 lotes ali, ainda tem 1.000 lotes de estoque. Então, às vezes, ali, uma área boa não está no time para a gente lançar outro empreendimento. Por quê? Porque não vai ter saída. O mercado está um pouco saturado e a população não consegue absorver a quantidade de lotes. Isso. Então, assim, não tem terra ruim. Tem terra que não está no tempo de ser parcelada, né? Então, a gente fala muito isso. E, assim, a gente tem que analisar muito bem, porque as contas têm que fechar. Às vezes, lote bom é lote vendido. E, às vezes, a gente lança um empreendimento e vira plantação de poste. Aí não pode, né? A gente vê muito isso. E, assim, acaba que os danos são grandes, né? Porque a gente tem todo o investimento, toda uma preparação, envolve tempo e dinheiro para que aquilo aconteça. E se a gente não fizer esse estudo de viabilidade bem feito, acaba que chega na hora e a gente vê que acontece alguns problemas, né? E aí, assim, além dos problemas de financeiro, tem os problemas jurídicos. Sim. Né? Os problemas jurídicos que o Ministério Público hoje está bem atuante nisso, né? A gente tem prazos a seguir, todo loteamento ele tem começo, meio e fim, né? Então isso aí é estipulado na Lei 6766, que a gente tem um prazo para estar concretizando isso. Então a primeira etapa, eu vou dizer assim, para a pessoa, o profissional, o corretor, compreender como que ele pode ter sucesso na captação de área, já é tendo consciência que toda a área que existe, que muitas das vezes pode estar na mão dele à venda, existe essa possibilidade de estar, né, trazendo uma parceria com a incorporadora para poder estar realizando esse parcelamento. Você falou sobre a questão do estudo de viabilidade para identificar se está no time e o tipo de parcelamento ali de empreendimento que vai ser feito, se é um loteamento aberto, se é um condomínio fechado, né? E o que mais que você acredita que o corretor, o profissional do setor imobiliário, ele precisa ter de conhecimento para poder estar identificando a área, para poder estar chegando até o incorporador? Como é que é essa tramitação aí? Bom, essa captação, ela começa na visualização da área, né? Então, assim, o corretor, o captador, ele tem que ter uma sensibilidade de estar observando a área com bons olhos, vamos dizer assim. Toda a área é boa, só que a gente tem que fazer esse estudo preliminar para ver se ela está no time certo. Então, se o captador ele já tiver essa visão, acaba que ele consegue filtrar muita coisa e chega até nós somente aquilo que a gente consegue dar andamento, né? Porque senão começa a chegar muita coisa, a gente não acaba se perdendo. Então a gente já todo o pessoal que trabalha com a gente já senta, já faz reuniões e já tem toda uma lista ali de documentos, né, que a gente inicialmente a gente já pede para que nos envie, para a gente já estar fazendo essa análise e assim otimizando o tempo, né? A gente está caminhando e buscando mais coisas, porque senão acaba que vai chegando, tem uma área que ela é rural e ela é um pouco distante e tal. Tem coisa que às vezes a gente não consegue parcelar no momento, tem que esperar o tempo dela. E se você falando aí sobre a questão, né, dos documentos, dos dados, né, os informativos que precisa, né, o corretor passar para em seguida a incorporadora da sequência ali no estudo. O primeiro eu acredito que seja a questão da localização, do endereço, onde está a área. E você já falou que existe o tal do KMZ, né? Eu gostaria que você explicasse um pouco mais o que é KMZ. Hoje a gente tem ferramentas aí que nos auxiliam muito, né, nessa questão de captação. Hoje a gente sai do escritório já com uma ideia bem formada daquilo que pode ser feito ali naquela determinada área. Então, a gente não perde muito tempo. A gente não precisa de estar lá para a gente ver o que pode ser feito. A gente gosta de ir na área para a gente sentir o ambiente, para a gente sentir ali o que pode ser feito, o que não, aqui tem uma altitude, tem uma visão, tem um lago, tem uma água, né? Então, isso aí é bom a gente pisar na terra para a gente estar visualizando. Só que
voltando para as ferramentas, hoje a gente tem a ferramenta aí que é disponível gratuito, né, que é o Google Earth aí, que a gente consegue estar fazendo e o KMZ ali, que nada mais é do que o perímetro da área, né? Ali a gente consegue desenhar o perímetro da área, lá a gente consegue ter a medida da área, né, a metragem quadrada da área e outras coisas também, nível, tudo. A gente consegue trabalhar muita coisa dentro desse aplicativo, desse software. Então, é um aplicativo gratuito do Google, disponível para todo mundo, né? Você pode acessar ele tanto do computador quanto também do celular. E é através desse aplicativo que você cria esse arquivo, o KMZ, que tem a delimitação da área. E como que faz isso, Dílio? Bom, primeiramente a pessoa tem que saber quais são as confrontações da área, né? O local dela. Ele vai entrar, vai baixar no computador ou no celular e vai iniciar. Eu vou estar gravando um vídeo de como, passo a passo, de como tirar o KMZ, extrair o KMZ do Google Earth, né? Porque isso aí é um documento importante para a nossa análise. Então, você que quer aprender como fazer um KMZ, a gente vai estar fazendo um vídeo aí para estar divulgando. E eu vou pedir, então, você que quer aprender a fazer esse KMZ, para poder comentar aqui, ó. Deixa no comentário, se você puder deixar para a gente aí, ó, o seu endereço de e-mail, porque a gente pode estar disponibilizando muitas outras aulas que a gente tem, né, e comunicando, entrando em contato com você através do e-mail, porque senão a gente não consegue saber quem é que tem interesse e está conectado aqui. Tá? Então, deixa nos comentários. O Dílio vai estar gravando a aula e a gente vai estar disponibilizando, né, para todo mundo. Isso aí. Voltando aqui, vamos falar um pouquinho de parceria, porque eu bato muito nessa tecla que acaba que o terrenista ele é um pouco limitado de informação nesse respeito. A maioria das áreas que chega para a gente, elas chegam com o intuito de venda. O proprietário quer vender. Só que, à medida que a gente vai conversando e demonstrando conhecimento e explicando para o proprietário que aquela área dele ela tem um valor X que pode virar 2x, 3x, 8x, 12x, ele vai vendo e vai visualizando aquilo na prática mesmo. Ele vai vendo que é possível aquilo. Então, às vezes a gente tem um pouco de... Assim, as pessoas têm um pouco de receio sobre parceria. Mas a parceria ela é blindada, ela tem todo um amparo jurídico ali, né, que envolve todo o processo. Então, acaba que a gente consegue converter muitas pessoas, né, que têm esse intuito de venda para uma parceria. Isso. Né? E, às vezes, assim, até o próprio profissional ali do setor imobiliário que está trabalhando na área para venda, às vezes você conversa, fala, ó, tem tal área, mas é só para venda? Ele faz parceria? Não, é só para venda. E, às vezes, a pessoa tem até... Ela fica, assim, forçando um pouquinho para não conversar com o proprietário, porque ela acredita que ele não tem interesse na parceria, mas é por uma crença limitante que às vezes o profissional tem, porque talvez nem ele compreende, né? Eu vou dizer assim, 50% de como que funciona essa questão da parceria para o parcelamento de solo, para ele poder levar essa informação para o proprietário da área. Não é Sim, isso? exatamente. E assim, acaba que se ele souber dialogar e explicar isso aí para o proprietário, é muito mais fácil ele obter uma parceria do que uma venda. Né? É lógico, depende muito da área também. Mas dependendo ali da região, dependendo de como se a área for passível de um parcelamento no momento, ela é muito mais fácil obter uma parceria do que uma venda. E o que eu vou dizer assim, o que onera, o que pesa para o proprietário da área em sentar com um profissional, né, igual a você, para poder entender esse parcelamento? Tem algum custo isso? Prejudica ele? De forma alguma, a gente até fica grato, né, do proprietário nos procurar para estar esclarecendo aí como funciona, qual que é a possibilidade da área dele estar sendo passível aí de um parcelamento de solo, e a gente fica satisfeito,
né, desse proprietário de estar... Proprietário, que a gente fala, mas aqui pode ser o captador, pode ser o corretor, né, Sim. que também trabalha muito nessa captação. Então, assim, a gente fala proprietário, mas é geral. Então, assim, se você tem alguma dúvida também, deixa seus comentários aí, que a gente pode estar esclarecendo. Então, a gente não tem problema nenhum quanto a essas informações, não. A gente fica satisfeito de estar recebendo e podendo sanar essas dúvidas. Assim, é bacana porque você vai munindo, né, de informação, porque toda decisão, toda conclusão que a gente chega é baseada em associações de informações anteriores que você, né, adquiriu. E à medida que você vai ampliando esse seu repertório, né, de informações, de possibilidades, você acaba crescendo muito enquanto profissional e tendo resultados de diversas maneiras, né? Estando eu vou dizer assim, em captação de mais áreas, porque a pessoa entende que você não é aquela pessoa assim que só vende, eu vou dizer assim, porque eu digo que existe o vendedor e existe o consultor. O vendedor, a todo instante, ele está falando muito sobre a parte técnica do produto, ele está ofertando. O consultor não, ele senta, entende a realidade ali do cliente, estuda as possibilidades e, em seguida, ele passa essas informações para o cliente, para o proprietário ali, poder definir aquilo que ele acredita que é melhor, né? Então, a gente precisa até ter esse posicionamento diferente de consultor. O consultor é aquele cara que o cliente, sempre que ele vai fazer um outro negócio, o que ele faz? Ele entra em contato, ele confia, ele quer a sua visão de acordo com o conhecimento que você tem, porque ele não vai tomar uma decisão sem ter uma segurança, né? E quem que é o especialista do setor imobiliário? Na maioria das vezes é o proprietário da área ou é o profissional que atua? É o profissional que atua, né? Então, ali, eu falo também que o vendedor, ele faz um negócio. O consultor, ele faz vários negócios, né? Então, assim, acaba que o consultor, ele abrange e acaba que a pessoa que está fazendo um negócio com ele volta para fazer mais. Ele acaba criando, é como se ele fosse um imã, né? Ele atrai os negócios que chegam até ele, sem falar nas indicações, né? Hoje, o principal ponto de valor, se tratando de um produto aí de alto valor, é a segurança, né? E a gente consegue passar a segurança através da informação que a gente consegue levar, né? Uma informação precisa, assertiva e carregada de possibilidades, né? De muitas coisas que podem ser executadas, mas que a gente acaba observando no dia a dia que muitas dessas coisas são invisíveis aos olhos do público. Se não tiver ali um especialista para poder mostrar isso, como você está fazendo agora, às vezes passa despercebido. E eu até já encontrei, né, diversos corretores que atuam há anos no mercado e não enxergavam essa possibilidade. É isso mesmo. Então, assim, essa captação de áreas para parcelamento de solo, ela é mais uma possibilidade de estar aumentando ali a renda ou virando até a renda principal ali do corretor, né? Porque como ela pode estar entrando dentro do negócio de uma forma de parceria também, acaba que o corretor vai ter uma renda passiva. Ele vai acabar gerando ali uma renda passiva daquela captação. O que seria uma renda passiva? A renda passiva nada mais é do que ele vai demandar essa energia inicial para estar captando essas áreas, trazendo, a gente vai fazer o estudo de viabilidade, vai retornar aquela proposta para o proprietário, né? Fechando o negócio, encerra ali o trabalho dele. Só que ele vai ter uma porcentagem do VGV final dali do empreendimento que ele vai estar em carteira. Todo mensal ali ele vai estar recebendo aquilo. Então, assim, da mesma forma que o proprietário da área consegue, igual você falou, gerar 2x, 8x, 10 vezes mais o valor da área, o corretor também ele tem essa possibilidade aí, ele podendo entrar enquanto parceiro, né, dentro do negócio, de multiplicar o valor dele, é isso? Sim, exatamente. E hoje a gente trabalha no mercado aí de comissões, né, de 1 a 5%. Depende muito do negócio, depende do valor da área, depende de alguns quesitos, né, de região para região. E dentro
da parceria ali, isso pode multiplicar em 5, 6, 7, 8, 10 vezes. Né? Então, assim, acaba que ele também vai ter o ganho dele maior dentro do negócio. E ainda existe a possibilidade dele estar. Eu vou dizer assim, eu vou usar o termo assim. Dele ter até um pouco de prioridade, de acesso à informação um pouco antes do mercado de uma forma geral, para ele poder trabalhar a venda ali do lote também. E isso acontece que, às vezes, o corretor que faz essa captação, ele acaba trabalhando com a gente nas vendas do empreendimento também. Né? Então, ele vai estar tendo aquelas informações ali privilegiadas, ali, primeiramente vai chegar na mão dele, né, para ele trabalhar toda o marketing, toda a divulgação e toda os preliminares ali de venda, que ele já vai poder captar cliente e acaba que ele também vai ter um ganho muito bom na questão de venda, né, do próprio empreendimento, daquele que ele captou lá no início e trouxe e a gente desenvolveu o projeto e ele vai estar novamente tendo um ganho. Então é bacana, né? Já dá para a gente poder ter uma clareza do tamanho que é esse mercado imobiliário e que existe, né, diversas outras maneiras aí de estar ganhando um pouco mais, né? E para isso é importante ele ter uma parceria, né, com a incorporadora, porque às vezes a pessoa está numa determinada região, como que ele faz? Quem que ele procura, né? Às vezes pode ser uma dúvida comum de muitas pessoas que estão assistindo. No caso é a mesma forma de uma venda, né? Ele tem que ter o produto e tem que ter o comprador. Tem os dois lados. Né? Então, assim, só que a parceria, ele vai ter o produto e vai ter o incorporador, né? Que vai estar desenvolvendo todo um projeto. Então, as pessoas que tiverem alguma dúvida nessa questão aí, pode nos perguntar aí nas redes sociais aí que a gente vai estar explicando melhor, mas basicamente é isso, né? Ela vai visualizar ali a questão da área, vai visualizar se ela está num perímetro urbano, se ela está numa expansão urbana, se ela está numa área rural. Ela vai nos trazer essas informações, a gente tem uma lista de documentos. Quem tiver interesse e quiser ter acesso à lista também, pode deixar seu comentário aí que a gente vai estar entrando em contato e mandando essa lista aí por e-mail para vocês, para que vocês iniciem e quem já está também no mercado, que profissionalize mais ainda, para aumentar ainda mais os seus resultados. Isso, vamos soltar só mais um item dessa lista aí, ó. E aí já fica a chamada, né, para você que quiser entender quais são as informações necessárias, né, que você tem que levantar aí para poder encaminhar, né, uma área aí para uma incorporadora, para o profissional avaliar. Vamos soltar mais um item, que é o tipo. Se é venda, se é permuta, se é parceria. Exatamente. A gente precisa dessa informação. Se o proprietário tem interesse da venda da área, né? Se ele tem interesse na parceria 100% ali, né? Se tem interesse numa parceria com permuta, né? Permuta física, e outras formas também, que a gente tem a parceria dentro do empreendimento. Às vezes ele quer falar, não, eu quero tirar alguns lotes ali, eu quero ter interesse e tem amor ali, né? Uhum. Às vezes tem uma área ali determinada que ele tem um certo apego e não quer desfazer. Tudo isso a gente analisa, né? A gente analisa dentro do processo ali e vai tendo a solução para todo mundo sair satisfeito. O que a gente trabalha e que a gente busca é que o terrenista saia satisfeito, o captador saia satisfeito, o corretor, na hora das vendas, também saia satisfeito, porque a gente tem um intuito de estar fazendo não só um negócio, mas vários negócios, né? É isso aí, né? Muito bacana. É interessante, assim, será que seria também uma crença do corretor ou do proprietário da área que entrou na parceria, ele tem que vender tudo? Que ele não pode ficar, às vezes, eu quero ficar com 2 lotes, com 3 lotes, igual você falou. Tem muita gente que tem amor. Será que tem algumas pessoas que podem ter essa crença? Eu fiz a parceria, é como se a área total fosse ali da incorporadora e é ele que decide o que ele vai fazer com tudo? Não, na verdade a gente respeita as legislações, né? Tem algumas coisas que não são permitidas que a gente não consegue fazer. Mas a gente é bem aberto nesse sentido aí de negociação, né? A gente escuta e tenta
fazer com que aquilo fique bom para todo mundo, né? Então, é uma coisa que a gente tem que sentar e conversar e analisar o que pode ser feito ali para a gente estar fazendo a proposta e fechando o negócio. Então, recapitulando o tema aí, ó, como obter sucesso em captação de áreas para parcelamento de solo e acessar resultados financeiros acima da média. Dílio, vamos entrar um pouco na questão de dica que a gente pode dar, em especial ali para o corretor, para ele poder conseguir acessar um pouco mais de áreas. Porque, às vezes, o que está chegando mais para ele são casas, são lotes ali dentro da cidade para poder vender. O que ele poderia fazer para poder começar a se tornar referência enquanto captador de áreas para empreendimentos? Eu falo que a maioria dos corretores que atuam na área, né, eles têm alguma área que é passivo de parcelamento. Só que, não, essa área aqui é só para venda. A primeira coisa, ele pegar toda a lista que ele tem de áreas que estão para venda e conversar uma por uma com os proprietários. Por quê? Para explicar para ele que aquela área dele hoje vale X, mas que ela pode virar 2X, 5X, 8X, 10X, 12X e assim vai indo, né? Ele explicando isso para o proprietário, na maioria das vezes ele vai conseguir converter aquele pensamento que o proprietário tem de venda. Então, o que eu posso estar falando é que pega essa lista e vai de um por um e vai tentando conversar e explicar para ele como funciona uma parceria, porque a maioria deles não sabe como funciona. Outra objeção é questão do prazo. Tem muitos que falam, nossa, vai demorar muito tempo para fazer. Olha, gente, o parcelamento de solo ele é demorado para aquelas pessoas que não têm o conhecimento. Tem muitas pessoas que aventuram e tal e não têm o conhecimento necessário para estar executando aquele determinado tipo de parcelamento. Tem parcelamentos que a gente faz que com 3 meses a gente já está tendo uma renda passiva, né? Então, assim, depende muito de cada caso. Não estou falando que todo parcelamento é feito com 3 meses, não é isso, né? Se a gente pegar um parcelamento aí para fazer um condomínio, não, esse aí é um parcelamento que vai demandar de um certo tempo maior, né? Porque tem toda a parte ali de ambiental, tem a parte burocrática, prefeitura, cartório. Então, depende muito da área, né? Essa questão do prazo. Só que não é tão demorado igual todo mundo pensa que é. Sim. A gente consegue desenvolver isso aí com uma certa agilidade, né? Isso, e assim, para você poder gerar um pouco mais, né, de tração no sentido de atrair, né, para você mais pessoas que cheguem com o intuito, né, olha, eu tenho uma área, porque às vezes chega muito mais casa, né, o que você pode estar implementando aí nas suas ações para você poder atrair mais esse tipo de negócio e começar a ter um posicionamento, né, dessa forma também, a se tornar referência aí no mercado, aí na sua região, né, na sua área de atuação. É começar a comunicar, né, parte dessas informações que o Dílio passou aqui hoje, né, dessas possibilidades de parcelamento, dos benefícios, né, que é possível, né, ganhar um pouco mais. Então, é importante pegar a sua rede pessoal, a sua rede profissional, né, ativar todo esse network que você tem e começar a falar sobre isso com as pessoas. Porque a partir do momento que você inicia, né, esse processo de falar sobre essas possibilidades, sobre captação de área para poder fazer empreendimento, começa a chegar mais coisas, né? Então, muitas das áreas podem não estar chegando porque você não está falando, você não está comunicando. E trazer isso também até para dentro, né, das suas redes sociais, utilizar aquela caixinha de pergunta nesse sentido, e deixar aberto ali, criar uma pergunta, qual dúvida você tem sobre parcelamento de solo, você tem uma área e não sabe o que fazer com ela, me chame aqui, né? Então, é de despertar, de criar uma chamada de ação para você poder identificar dentro da sua rede aí as pessoas que têm algo nesse sentido e que às vezes está ali parado. Muitas vezes as pessoas não têm, falam, nossa, eu não tenho nenhuma área que pode ser
passivo de parcelamento, não tem. Mas a gente tem que usar uma ferramenta que ela é primordial, né? Que é o network. Você não pode não ter, mas às vezes você tem um tio que tem uma área que pode ser passivo de parcelamento, você tem um primo, você tem um amigo ali, né? Então, assim, as pessoas têm que conversar. Primeira coisa, você tem que pegar um pouquinho de conhecimento e chegar e conversar. Falar, olha, aquela área sua ali, será que a gente não pode ver uma possibilidade de parcelamento nela? Porque é uma área boa e tal. Quando eu comecei, eu pegava muito no Google Earth, que é aquele aplicativo que o software que a gente vai fazer ali, o KMZ. É como se fosse um mapa do mundo. É o mapa que você tem uma visão real. Ia separando áreas, escolhia ali uma cidade, ia separando as áreas próximas, e aí eu chegava na prefeitura, pegava o nome daqueles proprietários ali e entrava em contato. Aí entrava em contato com um, com o outro, para estar vendo ali a possibilidade de um parcelamento, né? Então, assim, há várias maneiras que a gente pode estar chegando até essas áreas. Tem muita gente que fala, nossa, mas a parte mais difícil é a captação de área. Não, tem muita coisa disponível. Não, fora que quando você adquire essa visão aí, à medida que você começa a andar pela cidade, você já começa a ver coisa que passava despercebido. Exatamente. É aquela visão que a gente fica com os olhos tampados, né? Sim. Mas a hora que você destampa, parece que toda a área ela tá ali para parcelamento. E é engraçado, é igual quando você vai comprar um carro. Aí você escolheu o modelo, aí a partir do instante você falou, não, quero o modelo X, aí você começa a andar, você começa a ver um monte. Aparece muito mesmo, é dessa forma. Mas assim, é um ramo muito bom, dá para você também que não tem interesse de virar um corretor, dá para aplicar algumas técnicas aí e também virar um captador, né? Não quer ser corretor, não quer vender, mas tem essa opção da gente estar fazendo essa parceria aí para captação, né? É bacana, é interessante. Mais uma vez, não se esqueça aí, ó, de se inscrever no canal, deixa o seu like, o joinha, né, para o algoritmo entender, né, que é um conteúdo bacana, relevante e entregar aí para mais pessoas. Dílio, tem mais alguma informação aí que é importante a gente passar, que não foi falado? Bom, eu vejo que quem tiver interesse em estar buscando essas áreas aí, se quiser entrar em contato com a gente, para a gente estar agendando uma reunião, para a gente estar explicando melhor, a gente senta e também envia essas informações, essa lista de documentos aí, como funciona na prática mesmo assim essa captação, né? Uhum. É bom, às vezes tem pessoas aí que estão iniciando, às vezes a gente vai fazer uma visita em uma área, a gente está levando essas pessoas para ter aquele acesso ali, ter aquela visão, como funciona, né? Teve algumas vezes que a gente foi fazer o processo de negociação também, a gente sentou para fazer a fechar ali toda a parte de parceria. A gente trouxe também para a pessoa ter uma noção de como funciona. Por quê? Porque tendo a noção, ela vai cada vez mais aprimorar e limpar mais ali a visão para esse tipo de negócio. Bacana. Então você falou aí que a gente vai estar compartilhando com as pessoas aqui que tiver interesse o PDF informativo com os dados, né, que você precisa ter para poder captar a área, né, e estar passando aí ao incorporador, e também uma videoaula que o Dílio vai gravar sobre como criar, né, o KMZ. Isso. Assim, inicialmente a gente não pede muita coisa, porque o proprietário ele acaba sendo um pouco restrito nessa questão de documentos. Ele não sabe com quem que ele está lidando. E hoje, infelizmente, por poucos, todo mundo paga o pato, né? Sim. Tem algumas pessoas aí no mercado que acabam que não agem de boa fé. E então, assim, eles têm razão de não estar passando para qualquer um essas informações. Então, a princípio, a gente não pede muita coisa, né? A gente prefere estar vendo ali a possibilidade. Se a gente vê que tem uma possibilidade, a gente já vai até o local, conversa diretamente com o proprietário ou com os intermediários, e depois a gente começa a já abrir mais e pedir mais coisas para a gente estar afunilando a parceria.
Isso. Não está no roteiro nosso aqui, mas acho que não dá para a gente deixar de falar sobre o clube que a gente vai estar lançando aí em breve, né, que é uma plataforma aí onde a gente vai ter reuniões quinzenais, né, com as pessoas que entendem, assim como a gente, que o conhecimento ele é fundamental. Ele é o início de tudo para a gente poder prosperar em todas as áreas da nossa vida, pessoal, profissional, financeira, obter um equilíbrio de vida. E a gente vai estar trazendo esse clube com encontros online, né, ao vivo ali, trazendo sempre conteúdo diversificado de valor que vai atender esses 4 pilares para a gente poder ter sucesso na vida, além de algumas aulas assim bem exclusivas e diretas, voltado para quem quer criar um negócio do zero, escalar um negócio atual, aprender a se posicionar melhor através das mídias sociais, ferramentas que podem ser utilizadas para poder ajudar, né, a ter mais resultado através desse mundo digital aí que não tem fronteiras e que todo dia sai alguma coisa nova, né? Então vai ser um espaço que eu deixo aqui até o convite, né? Fica de olho no Instagram da Urban Gold Urbanismo, da MKT Lançamentos Imobiliários, que lá a gente está diariamente compartilhando diversos tipos de conteúdo e é por aquele canal que a gente vai estar contando, né, divulgando um pouco mais também desse clube, já que no dia a dia diversas pessoas nos procuram, né, em busca de sentar, de conversar, de trocar uma ideia, de buscar uma dica, né, do que fazer, de como fazer, e a gente, em reunião aí com toda a nossa equipe, entendeu que é o momento da gente compartilhar, né, um pouco mais desse conhecimento para potencializar a vida de muitas outras pessoas. É isso aí. Em breve a gente vai estar lançando aí o clube, né? Onde vai ter muito conteúdo em geral. A gente vai estar abordando aí sobre a vida profissional, sobre pessoal, né? A questão do equilíbrio ali, né? O equilíbrio mental. É onde a gente vai estar passando um pouco do nosso conhecimento, o que a gente aplica também, o que a gente faz, como a gente blindar a nossa mente aí para a gente ter nosso foco e alcançar os objetivos em geral. Então, esse clube vai ser voltado basicamente para um conteúdo geral aí que a gente pode levar para a vida inteira. Então, assim, independente da área de atuação da pessoa, independente da idade, acho que 16 anos acima, né? 16 acima. Né, pode estar conectando aí com a gente e com outros especialistas também que a gente vai ter oportunidade de trazer, né, para compartilhar ali a vivência que as pessoas têm, que todo mundo tem muito ao aprender, né, inclusive a gente. Tá? Mas é isso, né, Dile? É isso aí. Então, assim, você que gostou aí do nosso conteúdo, que foi exposto aí nesse capítulo, né, nesse episódio aí, não deixa de compartilhar, né? Já ativa o sininho aí para ver as próximas postagens que a gente tiver, os próximos vídeos que a gente fizer também vai estar aparecendo aí para você não perder nada. É isso aí, não deixa de comentar aí não. Né? Eu quero muito te conhecer, tem muita gente que acompanha, que assiste e que às vezes a gente não fica sabendo. Né? E isso, de certa forma, como eu disse no início, nos motiva cada vez mais a estar, né, gravando aí o podcast, a estar buscando mais informação, porque eu falo que o maior pagamento que a gente tem aqui nesse plano é poder contribuir aí para a prosperidade na vida de outras pessoas. É isso que faz sentido, é isso que faz o nosso coração bater. Tá? Então, obrigado, né, por participar, por nos acompanhar aqui em mais esse episódio. E a gente se vê num próximo, né, Dile? É isso aí. Quero agradecer a todos aí que teve a oportunidade de nos acompanhar e que faça bom proveito, né? Se ficou alguma dúvida, deixa seus comentários, entre em contato com a gente aí que a gente vai poder estar esclarecendo isso aí. E muito obrigado pela atenção e nós nos vemos aí no próximo episódio ou em algum outro vídeo aí. Então é isso aí. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar para o próximo nível. Então busque conhecimento e o mais importante, aplique, coloque isso em prática.
Grande abraço. Esse foi o terceiro episódio aí do podcast da Urbango de Urbanismo, né? Como obter sucesso com captação de áreas para parcelamento de solo e acessar resultados financeiros aí acima da média. É isso aí. Vem fazer seu resultado.